E atenção, pessoal, mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 190 e a temática de hoje é o livro da vida. Fantástico. Boa noite, senhor Newton César, tudo bem? Tudo bem, estou curioso para ver esse livro da vida, senhor. Bom, acho que como o primeiro episódio do ano, né, de 2026, feliz ano novo para você, para vocês que nos assistem aqui. Fiquei um período afastado, né? Contatos Insólitos teve que dar uma pausa aí por causa do nascimento da minha filha, né? Tava ajudando ali a minha esposa a cuidar da minha filhinha. Ainda estou ajudando, aliás, né? Não parei de ajudar, não, tá? Mas a gente foi obrigado a dar uma pausa em Contatos Insólitos para priorizar esse momento que acho que é importante, né? Mas aqui estamos de volta, né? Com mais um episódio. Não sei se a gente ainda consegue fazer essas coisas, né? Então, falar nisso, agora que você me falou, vai fazer em outubro 10 anos que a gente começou o bate-papo. Antes de você criar aquele Contatos Insólitos, só faz 10 anos já? 2016. Tem certeza? Não é possível. Me parece... 2016, quando eu reuni as pessoas para fazer a pizza. 2016... Nossa! Agora caiu como um raio na minha cabeça. E aí você estava afastado, lembra que a gente começou a bater papo uma vez por semana. Bom, isso sem contar nos anos 90, que a gente se encontrava ali na Rebouças, lembra? Tinha lá um café, que na hora do almoço a gente se encontrava. Eu estendia meu horário de almoço um pouquinho não, bastante, né? E a gente ficava conversando ali, lembra isso daí? Lembro. Caramba. Não lembrava, agora que você falou. Então. Viva a amizade. A gente já vinha fazendo esse treinamento dos anos 90, depois a gente parou, sem saber, obviamente, né? Que a gente ia desembocar aqui. Mas, cara, é muito legal. Então, 10 anos que a gente fica trocando essas ideias. Lógico que não com esse formato, não com esse nome, né? A coisa foi evoluindo para chegar aqui. Mas muito legal. Então, muito bom. Mas vamos lá, então. Vamos ao que interessa. Vou tentar aqui descrever para você. Para variar, foi uma inspiração assistindo um vídeo do Bernardo Kastrup. E esse aqui não dá para eu deixar o link aqui embaixo do vídeo, como eu faço geralmente. Por quê? Porque é um vídeo que é disponível apenas em uma comunidade que agora eu pago para entrar, que se chama With Reality in Mind, chama essa comunidade. E se você só tem acesso aos vídeos pagando uma mensalidade lá, tá? Então, eu posso deixar o link do site, tá? Para vocês conhecerem o que é essa comunidade, qual que é a proposta da comunidade, mas aí para assistir o vídeo em si não vai dar. Mas qual que é a pegada aqui? Uma das intervenções que foram feitas ali pelas pessoas que participam, né, porque ao vivo, né, as pessoas interagem, as pessoas que participam da comunidade, é essa questão da ritualística, né? O quão importante é o ritual para as culturas mais tradicionais, né, e o quanto que a gente deixou na vida moderna de possuir esses rituais todos, né? Então, a gente vai pegar um exemplo aqui para ficar assim um pouquinho mais claro. Você tem, por exemplo, a cultura japonesa, né, tradicional, obviamente. Também, se você pegar a cultura moderna, por exemplo, nas grandes cidades, Tóquio, né, e outras grandes cidades, isso se perdeu, né? Mas você tem o ritual do chá, por exemplo, né? Você tem toda uma ritualística, né? Uma experiência que para nós ocidentais do mundo moderno, vou parar para tomar um chá, né? É simplesmente algo banal. E, então, eles estavam explorando essa ideia da banalidade versus algo mais ritualístico que é conectado com um significado mais profundo, né? Então, você tem, por exemplo, aquele ritual na produção de espadas, também japonesa, né? Você possui também a ritualística de certos tatuadores milenares japoneses, né, que tem todo um histórico, uma forma de se fazer. A forma é importante, né? Não é apenas fazer a tatuagem que é a meta, que é o objetivo, mas o que acontece para se chegar lá, né? A produção de cerâmicas também, né, que o povo japonês possui, que não é simplesmente vou fazer uma cerâmica. Você tem todo um processo lento, gradual, sem pressa, né, para produzir um artefato, porque todo o processo para se chegar lá também faz parte de toda a experiência, não é? Então, eles estavam falando sobre isso, né? E quanto que a gente perdeu isso tudo. Então, em um determinado momento, ele não menciona o livro da vida, esse foi um título que eu dei, mas o quanto a natureza, ela não deixou de possuir esses atributos a serem lidos, né? Ou seja, essa leitura mais profunda a respeito de tudo, porque a gente, no mundo moderno, deixou de fazer. As coisas continuam a existir da mesma forma, só que a gente se desconectou disso, né? Vivendo uma vida banal. E o que é uma vida banal? É uma vida que deduz que esse microfone, essa mesa, você é você, dentro do seu aspecto mais superficial que eu consigo ler, e não existe nada além disso, é tudo superficial, né? E rápido. Né? De preferência
que eu consiga entender nos próximos 30 segundos. Tanto é que nossos vídeos, a proposta é completamente diferente. É contra a maré, né? 1 hora de vídeo. Pessoas já reclamaram, né, sobre isso, mas a gente não vai mudar, tá, gente? Não está contente com isso, assiste outra coisa. A nossa proposta é se aprofundar mais, por isso a questão da 1 hora. Então, mais ou menos nessa pegada. Não sei se você já quer fazer alguma intervenção, falar um pouquinho a respeito, ou você quer que eu continue aqui? Como é que você quer fazer? Você sabe que eu gosto de dar o meu pitaco, né? Mesmo então, que seja inconsequente. Quando você passou o tópico, a primeira imagem que me veio, o foco seria nos rituais, né? Me veio também a ideia dos mitos, me veio também a ideia de muito do conteúdo daquele livro que você recomendou, do Daimonic Reality, que eu terminei. Ah, você terminou? Antes de mim? Mas que ousadia! E qual é o cerne? Tudo isso forma um cabedal de experiências e de realidade que, com o iluminismo, com o advento do iluminismo, acabou se considerando como um divisor de águas no seguinte sentido. Antes do iluminismo, antes da forçação de barra do materialismo, o mundo era encantado. O mundo, as pessoas, as sociedades, individualmente e coletivamente, tinham contato com outras realidades que faziam parte da realidade delas. A forçação de barra do advento científico, e mais do que isso, o materialismo acabou desencantando o mundo. Então, quando você dá esses exemplos da banalidade, é bem isso, deixou de ter um encanto. Mesmo com a ideia utilitária, o microfone é o microfone, mas é uma tremenda de uma tecnologia que nos permite amplificar e ampliar um recurso que a gente tem. Mas a gente acaba levando e considerando que é uma coisa banal, como você diz, que é apenas utilitário e só serve para que eu possa atingir meu próximo objetivo, que deve ser conquistado em 30 segundos, porque aí atrás vem gente. O mundo ficou desencantado, né? Sim. Com a retomada dos anos 60, das ideias e das filosofias orientais, que primeiro passaram para os Estados Unidos, depois se difundiram no Ocidente em geral. Hoje, qualquer lugar do Ocidente tem centros de meditação, mindfulness, seja o que for. Yoga, todo lugar tem. Com agora o renascimento, entre aspas, da pesquisa com substâncias psicodélicas, parece que o mundo está se reencantando de novo. As pessoas estão dando vazão a isso. O livro, para que uma editora dê espaço para que um livro como aquele do Daimonic Reality seja publicado, é porque tem um público para isso, porque alguém está observando isso. Não sei se você chegou num ponto em que o autor fala, olha, a realidade que é descrita por essas pessoas não deixou de existir, é que as pessoas pararam de prestar atenção para. Sim. Inclusive, uma das coisas que eu aprendi também nessa jornada do jogo cósmico, que uma das vantagens de a gente envelhecer e não morrer cedo é que se a gente ficar esperto, a gente entende um pouquinho do jogo cósmico, né? Que se por um lado o materialismo diz que eu preciso ver para crer, uma parte da realidade também diz que eu preciso crer para ver. E essa segunda parte é a parte encantada do mundo que acabou sendo jogada para debaixo do tapete, colocada em segundo plano e que parece que agora, eu sempre vejo o copo meio cheio, parece que agora está tendo um renascimento, né? Concordo. Não, muito bem colocado. Não, realmente essa parte do livro, eu não sei se eu passei por ela ou não, acho que não. E a questão do encantamento, eu concordo contigo. Realmente eu não havia parado para pensar sobre isso, não. O problema também acaba sendo a questão do jeito que nós utilizamos as palavras, né? Então, assim, também o encantado para a gente acaba soando como algo, sei lá, ligado à magia, ligado à infantilidade, né? Porque as crianças que possuem encantamento nas coisas, mas existe um sentido da palavra encantado que é justamente essa questão da magia no bom sentido, né? Ou seja, de um aprofundamento, de uma história, de algo que possui profundidade, não é achatado, né? Que o encantamento possui. E também tem a questão do sentido que o encantamento tem de encantar você, de ganhar a sua confiança, de deixar você fascinado
por algo. A questão do fascínio também é legal, né? Então, todos esses atributos que fazem parte daquilo que está descrito no livro, né? Daimonic Reality, eu acho que dá para encaixar aqui também nesse sentido de você ter essa habilidade para ler o livro da vida, né? Que é justamente essa ideia de que vamos entender essa realidade aqui como a representação, ou seja, o primeiro nível de contato com alguma coisa que é muito mais profunda e que nós, como macacos recém-descidos das árvores, não teríamos a capacidade perceptiva, né, ou cognitiva de conseguir enxergar tudo aquilo que faz parte do nosso campo, nosso ecossistema ao nosso redor, digamos assim, né? Isso em termos locais, e quiçá, né, imagina, então, em termos universais. Né? O que está acontecendo por aí, por exemplo, agora que a gente não tem a mínima ideia do que possa ser. Né? Que é o desconhecido do desconhecido, né? Porque existe o desconhecido conhecido, o conhecido desconhecido e o desconhecido desconhecido, que a gente não sabe que não sabe. Se você lembrar, pelo menos do sumário, quando ele coloca todos os tópicos que ele menciona como reflexos dos daimons, né? É bem como a gente interpreta o mundo. Para a gente ocidental, para a gente pós-iluminismo poder entender a realidade, a gente teve que decupá-la em pedaços pequenos para poder entender, às vezes aprofundar bastante. Vamos ter que reconhecer que muitas coisas nós aprofundamos muito. Só que a gente sempre esqueceu da segunda parte, que era voltar e unir as peças. Né? E quando ele coloca lá, ele separa em goblins, elementais, extraterrestres, ovnis, etc. Mas está tudo lá num pacote só. Tudo aquilo é parte dessa realidade e mais coisas que a gente não consegue ainda nomear. Quando você coloca, acho que faz parte do teu descritivo, a ideia da nossa incapacidade cerebral e cognitiva de dar conta disso. Não dá para dar conta disso. Para dar conta disso, dessa realidade, são outros recursos. É outro tipo de inteligência. Não é inteligência cognitiva, é inteligência espiritual, inteligência emocional, inteligência intrapessoal, interpessoal. E que nem todo mundo tem desenvolvido, porque também não foi fomentado, etc. Havia uma época que isso fazia parte da vida, da cultura. A cultura mudou depois do iluminismo, ela ficou muito material. Viver é sobreviver materialmente. O resto é perda de tempo e pouco importante. E agora a gente está voltando a perceber que então, isso faz parte da realidade e o mundo é encantado, sim. Ele é maravilhoso, sim. Dentro e fora, o mundo interior e o mundo exterior. E acaba... Não, concordo com tudo que você falou, mas o que acaba sendo triste é justamente essa ideia que também tem muito a ver com aquilo que a gente já vem discutido em alguns episódios, que é a questão do que se fala sobre a iluminação, né? Eu mesmo nunca atingi esse estado, enfim, nem sei se eu tenho essa capacidade, mas lendo a respeito, você percebe que os grandes mestres acabam apontando nessa direção, que é o seguinte: não é que você precisa ser iluminado, você já é, mas você não tem consciência disso. Né? Então, me faz também apontar para essa direção de que as coisas já estão aí disponíveis. É a gente que perdeu o foco. Nós que vivemos nesses altos níveis de complexidade e dissociação, digamos assim, do reino natural, daquilo que de fato está ocorrendo nos bastidores, que a gente perdeu o contato com isso. Né? Então, por exemplo, no início da conversa, quando a gente está falando dessa ideia eu preciso entender algo nos próximos 30 segundos, porque vem um vídeo na sequência que eu preciso entender também, ou me divertir nessa dopamina eterna, né, do sequenciamento de coisas que não param de chegar, também me faz pensar o quanto que isso nos desconecta desse fluxo natural, né? Porque você não consegue se aprofundar em nada. Né? E ficamos viciados nessa coisa, nessa gratificação instantânea. Né? Peraí, por que eu vou ler um livro que vai demorar, vai exigir trabalho de minha parte, se eu posso ver um vídeo aqui, sentir essa dopamina, né? É todo um processo bem diferente deste. Que também pode te dar dopamina no final, mas vai te dar uma coisa que o vídeo jamais vai ser possível te dar, que é um sentido. Né? Uma profundidade em termos de significado que esse vídeo vai ser incapaz de te passar. Né? Você colocou uma coisa que me chama muita atenção. Eu acho que talvez a premissa esteja errada. Aquela ideia de que eu preciso 3 pontinhos. Né? Acho que a gente, em geral, vamos nos incluir nisso, que a gente escapamos de algumas armadilhas, mas não de todas, afinal estamos aqui.
Por que a gente se coloca tanta pressão para se chegar a algum lugar, para se conseguir alguma coisa, né? Porque esse eu preciso para... Como se fosse uma busca da felicidade, sendo que o próprio conceito de felicidade ele é deturpado, distorcido, e não é claro para a maioria das pessoas. Pelo menos não para a maioria das pessoas com as quais eu converso. Sim. E olha que eu converso com muita gente. Por outro lado, o exemplo que você deu do iluminismo, ele ilustra uma coisa muito legal. Eu acho que a gente perdeu a ideia de que a vida é uma sequência de jornadas do herói. Todas elas encantadas, todas elas com seu começo, meio e fim, com seus desafios. E ela foi substituída por uma luta pela sobrevivência, que é cruel, que implica um outro, que é um inimigo, que é no mínimo, não, se não um inimigo, uma ameaça. Porque existem algumas circunstâncias em que serei eu ou ele. E o meu instinto e a minha parte egocêntrica vai sempre favorecer a mim primeiro, né? Quando Paulo Coelho escreve a história de Santiago, que vai no Alquimista, esse é o primeiro livro dele, e vai embora, procura por toda a sabedoria e volta no mesmo lugar, ele está recontando uma história milenar, né? Quantas das nossas buscas são infrutíferas por causa disso? Na verdade, tudo que a gente sempre buscou estava ao alcance da mão. Bastava tirar os véus, bastava entender melhor, bastava respirar, bastava abrir os olhos. Exato. Ou não, bastava fechar os olhos. Continua. É que você me fez lembrar agora de uma passagem do Jung, mas vamos lá. Então, uma das ideias, um dos conceitos que eu vi das pessoas que falaram da iluminação é essa. Ninguém que busque a iluminação vai alcançá-la, porque não é uma coisa que se busque. A maioria das nossas buscas estão fadadas a ser infrutíferas. E por que você acha isso? Porque não é um caminhar, é um parar, um dar-se conta. Aí, é verdade. Que é o despertar. Que é o que cai nessa ideia do Jung, né? Tem uma das passagens de Jung que são... essa é bem famosa, que ele parece que em um determinado momento da vida dele, ele vai para a África, vai fazer uma expedição por lá, e em um determinado dia ele acorda mais cedo do que todo mundo no acampamento, e ele vai para um lugar isoladamente, mais alto assim, e onde, acho que era um planalto, onde ele consegue ter uma visão assim muito ampla do nascer do sol, e os animais já se encontrando ali para, né, pastarem, enfim, né? E aí, eu não vou lembrar exatamente as palavras, o que ele menciona, mas que é essa ideia de que você dá o real valor para as coisas a partir do momento que precisava ter alguém ali para ver tudo de forma mais ampla, né? Não que os animais não tivessem ali imersos na experiência. Eles, através do seu instinto, estavam ali participando de tudo aquilo. Mas essa ideia da metacognição, de alguém, né, que deu um passo para trás do observador e fala, caramba, olha a grandiosidade disso que está acontecendo, a beleza desse nascer do sol, nesse lugar fantástico, cheio de vida, né? Aquela coisa daquela falta de fôlego que uma experiência dessa magnitude, né, de você perceber a grandeza da qual você faz parte, né, precisaria ter. Mas para aqueles animais que estão ali, isso é o dia a dia deles. Porém, a condição instintiva, por faltar essa característica da metacognição, eles estão simplesmente participando dessa grandiosidade, pastando, né? Olhando para o chão, comendo a grama, né? o mato ali presente, né? Então, né, voltando ao que nós estávamos conversando, essa ideia do descobrir ou do despertar para algo que já está aqui, mas você não está vendo, que é o grande mote, né? Que é essa ideia do livro da vida aqui, que depois eu vou querer também falar sobre a questão da simbologia, que é a linguagem. Isso, né? Mas o que você acha dessa passagem do Jung? Não, genial. E também me remete a outra ideia também. A realidade está aí. A gente pode aprimorar a nossa capacidade de enxergar as diferentes camadas que estão. Esses animais que ele observou estavam cumprindo um papel no jogo cósmico. Cumprem um papel fundamental. Nós também. Alguns de nós despertamos, temos um nível de consciência superior e percebemos isso. Imagina a nossa capacidade de enxergar mais coisas, se nos permitirmos isso. A rigor, não há limite para isso. Exato. Para o corpo pode até ter limites. Para a mente, em princípio, não. Para o espírito, menos ainda. E aí que está o mote desse papo, né? Porque se a vida é um livro a ser lido,
existem vários níveis de interpretação desse livro. O livro ele pode até não mudar a parte do texto ali presente, mas a forma de você interpretar aquele texto, a cada releitura, vai sendo alterado também. Né? Sim, porque, continuando com a analogia, um livro conta uma história. Algumas coisas nunca mudarão. Há um começo, um meio e fim, considerando a linearidade do tempo. Se a gente escapar da linearidade, se a gente escapar do espaço e do tempo, a conversa fica muito louca e a gente vai outro dia. Mas vamos continuar nessa toada. O universo mostra que é assim. Tudo tem um começo, um meio e fim. Mas a gente pode interpretar de várias maneiras diferentes. Cabe a cada um de nós. O que aconteceu? Até usando um termo que você usou muito, que o Ken Wilber usa bastante. O materialismo colocou tudo num plano, simplificou. Então, você não vê, é como se uma criatura tetradimensional tridimensional olhasse para essa mesa aqui e as pessoas que estariam vivendo por aqui, uma inteligência que estaria vivendo aqui, não conseguiriam enxergar o que está acontecendo fora. Eu imagino que foi uma estratégia de sobrevivência para que houvesse um escape, para que as ciências naturais pudessem ter uma vazão e poder explicar uma parte do mundo. E sim, porque antes estava só na parte religiosa que distorceu a parte encantada do mundo. Sim. Então, era natural que houvesse uma reação e se mostrasse, olha, tem coisas que não estão necessariamente nas mãos de Deus. Existem leis reproduzíveis em todos os lugares. E não são leis islâmicas, católicas, judaicas. Elas são leis universais. Bárbaro, era importante. Como toda reação, elas tendem a ir para um extremo. Esquecemos de voltar. Esse é o problema. Parece que a gente lida bem com a decupação do problema. Nós somos bons para resolver problemas. Somos, das criaturas do planeta, as com inteligência cognitiva mais alta. Mas temos que lembrar sempre que depois que a gente pica tudo, temos que colocar tudo de novo no grande mosaico para poder entender. Qual é o problema? Na hora de colocar no mosaico, é desafiador, porque dá insegurança, gera incompreensão e mais. Será que eu tenho que incluir todo tipo de conhecimento nesse pacote? Sim, tenho. E vai dar trabalho para entender? Sim, vai. E algumas coisas eu não vou conseguir entender cognitivamente? Sim, é assim mesmo, é do jogo. E algumas pessoas vão conseguir e eu não vou ter acesso a isso? Sim, é assim mesmo. E vai soar subjetivo? Sim, bem-vindo ao clube. E algumas pessoas se sentem muito inseguras com isso. Nossa, cara, tanta coisa que você falou agora que dá para puxar assunto para tudo quanto é lado. Não, concordo, mas assim, você adentrou em várias coisas aqui, a gente teria que ter espaço, a gente não vai ter tempo para isso. Beleza. Mas assim, vamos voltar para o mote aqui, que é a questão da ideia do livro, né? Isso. Senão, desculpa, porque senão eu me perco. Claro, não. Vou surfar nessa onda aí e vou parar não sei que ilha. Uma das coisas que faz parte do nosso relacionamento é você organiza e eu faço a bagunça. Depois a gente traz de novo de volta. Vai ficar, mas, cara, tem tudo a ver. A integração tem a ver... Né? Agora, não resisti, né? Deixa eu fazer aqui uma pequena parêntese, né? A integração com a ideia da terapia, né? Você integra, depois transcende, né? Reintegra muitas vezes. Então, tem tudo a ver, né? Mas vamos deixar isso para o papo terapêutico para depois. Voltando à questão do livro, né? Desculpa. Bom, lógico que esse livro da vida, ele não foi escrito em nenhuma linguagem oficial, né? É óbvio, né? Não tá, mas tá na Bíblia. Não tá na Bíblia, não tá no inglês, no português, não é esse tipo de linguagem que a gente está falando aqui. A gente está falando da linguagem simbólica. Por quê? Porque a simbologia foi a primeira forma, né, que os nossos ancestrais ali dentro das cavernas, né, através de pinturas rupestres, conseguiram se expressar, né, tentando de forma simbólica dar uma imagem para algo que estava dentro deles, né, que é o universo subjetivo deles. Tudo bem, eles estavam retratando os animais no primeiro momento, tá, mas a gente percebe que em muitas pinturas não pode-se dizer que eles estavam apenas representando o que estavam vendo. Muitas vezes, pinturas abstratas, você tem do lado de um búfalo muito bem desenhado, você tem uma pintura abstrata de algo que você não consegue associar com nada na natureza. Não, porque não, aquilo não pode estar representando, ou ser a tentativa de se representar algo mais subjetivo. Enfim, aí também pode viajar de várias maneiras. Mas a linguagem simbólica ela antecede em muito, né, a linguagem escrita oficial que utilizamos hoje.
E como nós nos distanciamos disso também, né? E o fato que nós interpretamos a vida de forma literal, né, que é da própria linguagem, por questões que você mesmo mencionou agora, com o advento do iluminismo, a ciência dando muito certo, e a partir de todo o avanço da ciência, a tecnologia a reboque permitir uma série de conquistas que são inegáveis, beleza? Tudo isso nos levou a um entendimento literal da realidade. Então, essa é a nossa dificuldade, acho que, do mundo moderno ocidental. Eu falo ocidental, mas, no fundo, a gente acaba contaminando também o Oriente, principalmente nas grandes cidades, né, onde a gente tem um estilo de vida agitado, também com essa literalidade. Então, o apelo aqui seria, né, como é que a gente faz a leitura desse livro da vida? Através da metáfora, da simbologia, ou seja, nada é literal, né? Tudo tem uma profundidade de sentido que nós ignoramos e negligenciamos por pressa, por, enfim, ansiedade, por preconceito cultural, seja lá o que for, mas nós temos essa dificuldade em entender isso, né? Então, esse é o primeiro aspecto. Depois eu queria dar alguns exemplos, né, como eu já mencionei outras vezes, da questão da sua imagem no espelho, de você chorando, enfim, para a gente deixar um pouquinho mais claro o que quer dizer isso com simbologia. Mas vamos lá. Não, legal. Não, para ilustrar o que você falou agora e para também dar um contraste. É fato, o advento e o sucesso do materialismo em dar uma explicação para como a realidade física e material funciona é inegável. E como é inegável e como ela é passível de ser experimentada por todo mundo, nos seus graus mais básicos, fez com que isso se tornasse sinônimo da realidade e tudo que fosse subjetivo fosse colocado em outro campo, não necessariamente parte da realidade. Por outro lado, quando você fala das pinturas rupestres, de toda a parte ritualística, mitológica, simbólica, sempre esteve com a gente. Mas olha que interessante. É fato que o mundo moderno, e hoje está todo mundo misturado, né? O mundo moderno, hoje, o Ocidente e o Oriente, está todo mundo misturado. É fato que hoje existe essa supervalorização do imediatismo, da vida a qualquer preço, da não pausa para reflexão, de síndromes de cansaço, burnout, etc. Mas olha outra coisa legal que vai te remeter a outra figura que você gosta muito, que é o Sr. Freud. A pulsão de expressar o interior e o exterior sempre está lá. Exemplo, arte. Sim. Não paramos até hoje de expressar-nos em forma artística, musicalmente, em telas, em quadros. Olha só, mesmo que a gente chegue no absurdo de ter uma Mona Lisa, isso eu experimentei em 2004. Você tem uma Mona Lisa lá, é uma das maiores filas do mundo para que as pessoas vejam, e 97% das pessoas está lá para tirar foto. Quase ninguém para e olha o quadro. As pessoas hoje vão a um show e estão mais preocupadas em se estar gravando no celular. Elas mal aproveitam o que está acontecendo ali. Porque o mais importante parece que é mostrar para os outros e não você passar pela experiência. Mas olha que coisa. Mas o artista está lá. A ideia de eu ir lá me divertir está lá. Está subjacente. A pulsão está lá. É que ela está distorcida com essa distorção da realidade agora. Misturada com a tecnologia. A tecnologia não é ruim. É o que nós estamos fazendo dela. Exato, né? Com certeza. Então, mas o que me ocorreu agora te ouvindo é isso. Vem das cavernas e vem até hoje. As pessoas continuam pintando, continuam escrevendo. A poesia. A parte poética, metafórica está lá. Exato. Continua lá. Exato. E o quão rico é isso, né? E eu mesmo preciso dar a mão à palmatória que eu era completamente avesso à poesia, avesso à mitologia, achava isso tudo, né, uma coisa para pessoas mais primitivas. Primitivo era eu, né? Agora na acepção negativa da palavra, né? Porque tem o primitivo na acepção positiva, né? De que é simplesmente quem veio na frente, quem saiu na frente, né? Os primevos. Mas, cara, a ideia assim que o Bernardo Kastrup coloca também a nossa
incapacidade de ler a realidade porque nós paramos nessa interpretação literal, né? Então, por exemplo, né, um exemplo que eu sempre menciono, se eu vejo você chorando, né, através da sua imagem, eu deduzo que você esteja triste, ou seja, tem os músculos da face fazendo determinados gestos, lágrimas estão escorrendo pelo seu rosto, então eu deduzo que você esteja triste. Só que eu não posso parar por aí. Né? Isso é simplesmente a parte mais superficial de toda uma riqueza de coisas que você está sentindo que te levam a chorar. Né? Um universo subjetivo interior, complexo, né? Toda uma história que te leva a culminar, digamos, nesse ponto expressivo, onde eu percebo, mas que eu só percebo, eu aqui de fora, né, em terceira pessoa, eu só consigo observar a parte superficial dessa história, né? Então, assim como você, vale para tudo o que existe no universo, porque, né, tudo é feito com os mesmos átomos, né? Então, a gente não pode parar para pensar, pô, até uma mesa? Sim, até uma mesa, né? Até uma cortina? Sim, tudo. Ou seja, o que temos acesso aqui é simplesmente a parte mais superficial de algo que tem uma continuidade, né? E aí a gente pode até explorar a física quântica, tá? Mas acho que não vem o caso aqui. Mas como nós perdemos isso, né? E como é importante, inclusive a interpretação de livros ditos ou considerados como sagrados, né? A interpretação literal desses textos, o quão problemático é isso, que pode levar ao extremismo, né? Isso pode levar ao fanatismo, o quão perigoso é isso, porque você se apega à literalidade do texto, porque você é incapaz de entender que existem camadas ali a serem destrinchadas, né? Serem decupadas. Então, o que você acha desse aspecto em particular? Acho que é por aí mesmo, que é um subproduto do nosso desenvolvimento, mas olha que interessante. Por outro lado, o contraponto. A gente chegou lá, nesse ponto de maturidade, quer ver? É que a gente esquece ou relega para segundo plano. Vamos pegar o exemplo de um observador olhando para outro chorando. Desde tempos imemoriais, era possível que uma pessoa olhasse a pessoa tendo aquele tipo de emoção e sentimento, reconhecesse isso. Eu já passei por isso. Então, alguma coisa interior ou exterior está provocando isso nela, né? Isso eu acho que deve ter acontecido desde sempre. O passo que nós demos além, nós criamos uma linguagem que nos permite ir além no seguinte sentido: se eu quiser saber verdadeiramente o que está acontecendo lá, eu preciso perguntar. Sim. E ela precisa me dizer. Sim. Nós conseguimos fazer isso. Sim. Nós criamos essa ponte. Exato. Mas aí que tá, isso é importante. É fundamental. Essa parte é importante. É fundamental. O problema é que, desculpa te interromper, que me veio agora uma ideia. O problema é que a convivência, ela ficou muito desconfiada, ela ficou a gente acabou com o desenvolvimento cultural não, civilizacional. Eu acho que a gente enfatizou muito a fronteira entre nós e eles. Eu e a minha turma e os outros. Os familiares e os não familiares. Aqueles que pensam como eu, aqueles que não pensam como eu. E isso acabou nos separando. E mesmo entre pequenos núcleos, o que tem acontecido em todas as famílias brasileiras e mundo afora com relação à polarização política? Horrível, horrível. O que é isso? É o fracasso absoluto da capacidade de se conversar minimamente sobre uma coisa sem que isso se torne um tsunami que impeça e que eclipse o amor e o carinho que as pessoas sentem entre elas, que está anterior a tudo isso. Por causa de uma ideologia que vem de fora. Exato. E que as pessoas usam como se fosse parte da sua identidade. Aí a gente vai entrar numa outra questão que é complicada também. Mas só para terminar, só para mostrar que as condições estão dadas. Vamos parar para pensar e com a premissa seguinte: isso é menos importante do que a nossa relação. Sim. A nossa relação é mais importante. O que você gosta, o que eu gosto é menos importante do que o quanto eu quero bem a você. Isso se perdeu. Exato. Se perdeu demais. Isso se perdeu. Não, eu queria falar a respeito das ficções que nós criamos. Né? Nós não, da mesma forma como eu mencionei em algum momento atrás sobre aquela passagem do Jung, né? Ali na savana, observando os animais estão
imersos na experiência, né? A gente, criando essas camadas de ficção, uma em cima da outra, né? Nos descolamos dessa realidade e a gente não vive mais no que nós consideramos o mundo real. A gente vive dentro de nossas próprias ideias, né? Então, a ideologia que você mencionou é uma camada de ficção que você não encontra no reino natural. Você não observa um gorila, por exemplo, de esquerda e um elefante de direita. São coisas que não existem na natureza. Nós nos descolamos dessa realidade que se encontra na raiz de tudo, né? Em função de algo mais ideológico ou ficcional, digamos assim, que não possui lastro com a realidade, né? E aí a gente se descola disso. Sabe o que me veio? Eu não perco o raciocínio. Isso acaba levando as pessoas a criarem seus próprios livros da vida e negando os livros da vida das outras pessoas e achando que o livro da vida dela é único e autêntico. Com certeza. Com certeza. Não estava aqui... Me veio agora também essa ideia, né? Que eu acho que estava no meu texto pertinente. Inicial, mas é pertinente. Você acaba criando a sua própria ideia de livro e, pior do que isso, você passa a considerar apenas o seu livro como um livro que vale a pena ser lido. E desconsidera o livro dos outros e desconsidera o livro maior, que independe do seu, né? Ou seja, independentemente do que eu esteja interpretando ou que você esteja interpretando, vamos descobrir os dois juntos aqui o que está por trás disso tudo, né? Que é essa ideia do que precisamos um dos outros para descobrir, né? O que está por trás disso, independentemente daquilo que eu acho ou do que você acha. O desenvolvimento civilizacional acabou nos tornando muito temerosos com relação ao outro. Por que eu tenho que me proteger? Por que a gente tem que se unir preventivamente, partindo da premissa de que o outro é um inimigo potencial, ao invés de pensá-lo como um amigo potencial, alguém a ser considerado? O pessoal da teoria integral diz, e não só eles, mas acho que muitas das tradições orientais e das tradições antigas, profundas, a ideia é expandir o conceito de nós, até o ponto de que não exista mais o outro. Sim. Mas também é aquela ideia da dissociação, né? Que nós levamos até as últimas consequências. E também aquela ideia de que em níveis mais profundos de estados meditativos você percebe que essas diferenças todas se dissolvem e não existe mais a ideia do ego ou do eu, né? E realmente, né, um dos principais fatores, embora também, né, mais uma questão disfuncional ao longo da nossa jornada evolutiva, que eu acredito que, também já discutimos isso aqui, que o ego possui uma função. Ele não teria surgido à toa. Não, Porém, distorcemos isso. Né, e desequilibramos isso a tal ponto onde o ego ele acaba sendo um dos grandes provocadores de guerras, de desavenças, de confusão, né? Esse embate de egos acaba sendo, inclusive, exatamente agora, nesse exato momento, embates de egos são um dos grandes responsáveis aí para que a gente, enfim, tomara que isso não aconteça, né? Mas estejamos à beira aí de uma terceira guerra mundial. Mas vamos lá. Então, assim, voltando à questão do livro da vida, né? Lógico que a gente não nasce com essa habilidade de conseguir fazer essa leitura. Por quê? A questão cultural já nos leva, né, logo de saída para um desvio dessa rota, né? Porque a gente precisa se adaptar à cultura, porque você precisa ter uma forma de ganhar a vida, né? Qual vai ser o seu ganhar-pão, o que você vai fazer da vida, né? Aquelas pressões que sofremos logo na infância, o que você vai ser quando crescer, etc, etc. A gente acaba sendo desviado desse livro da vida. Não te parece interessante que durante as crises que ocorrem ao longo da vida, durante os 20, 30 anos, você tem a primeira crise, que é a crise da pressão de responsabilidade, depois você tem a crise de meia-idade, aquela ideia... a ideia que os filhos eles saem de casa e você se sente só, porque até aquele momento você vivia em função dos filhos e agora você não conta mais com a presença deles dentro de casa, então você tem a crise da meia-idade, por que eu vivi, o que eu faço da minha vida agora? E você também tem a crise do envelhecimento, né? Onde em um outro momento você se depara com cada vez mais próximo o momento da morte, você é obrigado, vendo também inclusive pessoas queridas indo embora, a repensar qual que é o seu conceito de morte, o quanto você se afastou disso tudo. Esses marcos ao longo da vida, essas crises,
né, que não ocorrem com todo mundo, obviamente, mas são bem conhecidas, bem mapeadas dentro do universo da psicologia, elas acabam nos tentando colocar de volta. Veja, o livro que você tem que ler é o livro da vida. É algo mais amplo que se encontra para além da cultura, e isso é uma forma de tentar encaixar essa pessoa de volta naquilo que realmente interessa, que é, vamos tentar fazer você entender e ler direito o livro da sua vida, que não deixe de ser o livro da vida no sentido mais amplo possível. É o clássico exemplo que você deu agora de uma visão encantada e poética da vida, né? É isso. Eu acho que é perfeitamente pertinente, é uma das leituras possíveis, é uma das leituras mais bonitas e enriquecedoras, individualmente e coletivamente. O problema é que a maioria de nós aprendeu, culturalmente também, de que crise é para ser superada rapidamente porque ela me deixa frágil e um bote fácil para que eu seja devorado, para que eu seja atropelado, para que eu não seja bem-sucedido e para que eu fracasse. Ou seja, numa crise, me dê um remedinho aí para conseguir aguentar o tranco e continuar com a minha vida do jeito que estava, ao invés de ser uma oportunidade para eu fazer tudo diferente. Além do fato de que a gente entrou numa era, a pós-modernidade ela é muito acelerada. Então, são poucos os que podem se dar o luxo de se permitir, eu não quero entrar nessa, eu não quero estar correndo na autobahn da vida. Eu quero ficar na faixa lateral lá, da faixa local. Eu quero andar só 60 km por hora. Deveríamos fazer tudo isso, mas parece que o processo de aculturação acabou nos levando a isso. Que loucura é essa hoje? Para que tanta pressa? Para chegar aonde, né? Exato. É muito maluco. Mas vamos lá, tentando voltar aqui ao norte, né? A espinha dorsal desse papo. A questão da simbologia. Eu acho que é legal a gente falar, porque muita gente, às vezes, não sabe, né? Ou passou a vida inteira interpretando de outra maneira, sobre a importância de um símbolo, né? O símbolo é importante porque ele acaba sendo uma imagem para algo que as palavras não dão conta de explicar. E, por si só, é uma imagem que aponta por uma direção. A imagem, ela não finaliza nela mesma ali. Uhum. Ela não representa, ela não encapsula dentro dela mesma todo o significado possível. Ela aponta numa direção. E qual que é essa direção? Aí não existe um limite, como você bem mesmo mencionou. A direção é para lá. Não existe um ponto final a ser alcançado, digamos assim. E daí a ideia de profundo também, né? Então, acho que é interessante a gente falar sobre a importância do simbolismo, assim como o mito, né? Da mesma forma que os mitos não podem ser interpretados apenas de uma única forma. Você vai ler um mito, vai interpretar de uma determinada maneira em um determinado dia, mas pode ser que mais para frente, daqui 1 ano, 3 anos, 5 anos, você releia aquele mito e agora eu percebo aqui um nível, uma camada subjacente que até então na primeira leitura não tinha percebido, né? Então, assim é a vida, né? Com a simbologia também, eu acho que é importante a gente frisar, porque acho que até isso a gente acabou perdendo, né? Tendo noção de do que a gente está falando aqui. Quando você fala de simbologia, de símbolo, de mito, do que você está falando realmente, né? Então, acho que era legal representatividade. Clarificar isso. De representação, como você falou bem, e não esquecer que nós somos, como entidades vivas agora, vinculados às coordenadas de espaço-tempo. Elas contam. Mudou o espaço, mudou o tempo, a realidade muda e a interpretação dela também muda. Sim. Então, a interpretação dos mitos, dos símbolos mudará também. E não é que a anterior deixou de ser positiva ou válida. Não, ela não serve para esse tipo de realidade nessas coordenadas de espaço-tempo. Numa outra circunstância, sim, não deixa de ser inválido. Esse outro problema, distorção do iluminismo. A gente acabou tentando interpretar o mundo muito com a ideia de isso ou aquilo, quando a realidade está mostrando que é isso, aquilo e mais um monte de coisa que a gente não tem nem ideia. Muito bom. Inclusive, me faz pensar no livro que você está lendo, que eu também estou lendo, que é o Daimonic Reality, que ele bate bem nessa tecla, né? Que a gente acaba adotando a ideia, né, de que ou é isso ou é aquilo, e, na verdade, são as duas coisas com um grande espectro de outras coisas no meio do caminho, né? Então, existe ou não existe? Essa é uma coisa que é fantástica do Patrick Harpur, que ele coloca numa entrevista, isso não está no livro, mas ele fala numa entrevista, que é justamente essa, para nós, é uma coisa inquestionável, né? Mas ele questiona isso, né? Ou existe ou não existe.
Mas ele fala, por que não pode ter uma camada entre as duas coisas? Uma coisa que ora existe e ora não existe, né? Por que a gente nega isso? No universo subjetivo, isso acontece o tempo todo. Mas qual que é o nosso problema? Nós negamos o universo subjetivo o tempo todo também, né? Ou damos menos importância para ele em relação ao universo objetivo, né? Para nós ocidentais. Para o mundo oriental antigo ou tradicional, é diferente. Mas, enfim, tem todos os aspectos também. Tem. E algumas pessoas... parece que experimentaram situações desse tipo. Me veio agora, como você falou, do intermediário. No budismo tibetano, os bardos são instâncias intermediárias. Na parte do cristianismo original, entre o inferno e o céu, existe um intermediário ali. Existe um umbral, existe um purgatório. Então, algumas pessoas experimentaram isso, conseguiram enxergar isso e experimentar isso. Como elas depois transcreveram e usaram isso como ferramenta de poder, tal, é outra história. Mas alguns de nós enxergamos e outros... E por que enxergamos? Porque muitos experimentamos isso. Inclusive, a ideia de que, mais recentemente, as últimas pesquisas têm demonstrado que a morte é um processo, muito provavelmente não há ali um momento de desligamento, um botão de on e off, né? Assim como o nascimento também. Né? Então, assim, na natureza, dificilmente... Bom, na vida, quando você sofre um acidente repentino, alguma coisa assim um pouco mais súbita, as coisas se desligam de uma hora para outra. Mas, no geral, seguindo o fluxo natural das coisas, dentro da natureza você tem simplesmente algo gradual, seja no início ou seja no fim. Então, por que não interpretar o livro da vida também de forma gradual? Por que a gente acha que simplesmente a coisa tem que ser binária, 0 ou 1? Né? Bem legal. Por que não imaginar que existe um prólogo? Exato. E por que não imaginar que existe um pós-fácil? Exatamente. Também faz parte, né? Se não houver interrupções, se não houver acidentes no percurso, que fazem parte do jogo cósmico. Sim. Tá lá no código-fonte do jogo cósmico, tá lá. Exato. Muitos de nós não passamos por isso. Mas a gente pode perceber, uma pessoa que vai ficando mais velha, aos poucos ela quer ingerir menos comida porque precisa de menos energia. Os músculos começam a enrijecer. Exato. Ela está se despedindo aos poucos, né? Exato. Existe, para quem observa, é muito claro. Um bebê, você está vendo isso agora. Olhando, você está vendo a pessoa captar, aquela criatura está captando, está dando sentido para o mundo de maneira impressionante. Gradualmente, processualmente. Tá, deixa eu ver se temos tempo. Temos 13 minutos. Tá, ainda dá para explorar algumas coisas. Como a ideia, o título é O Livro da Vida, você também tem outros tipos de interpretação, como a gente, né, já mencionou aqui, que você pode simplesmente passar uma vida inteira lendo o livro dos outros, você pode escrever o seu próprio livro, e você pode prestar atenção naquele que seria o grande livro da vida, que é um livro que independe de você, do seu amigo, do seu companheiro, da sociedade, da civilização, ou seja, o livro maior de todos, né? Mas olha que interessante. Também especulando aqui, o que não seria a encarnação ou a experiência encarnatória do que a forma que você teria de escrever um livro, que é o livro vivencial, por uma perspectiva que somente você teria. E no final, saindo desse processo dissociativo, se reassociando à grande mente universal, no desencarne, justamente com a ideia daquela simbologia da morte, que é a morte ceifadora, né? Que, mais uma vez, a gente também explorou isso em um episódio aqui de Contatos Insólitos. Muito legal. Com tantas coisas para simbolizar a morte, né? Por que a foice? Né? Poderia ser um martelo, poderia ser um serrote, não sei, qualquer coisa. Por que a foice? Essa ideia de ceifar, de recolher, né? De trazer essa experiência que foi o livro que aquela pessoa escreveu na vida dela, né? O que você acha dessa ideia? Muita viagem na maionese ou, lógico, damos licença poética e metafórica ao que estamos fazendo aqui? Vejo exatamente assim. Eu vejo... eu estou convencido, não dá para ter certeza, mas por estudo e por experiência, eu acho que cada um de nós, cada vivência nossa, é uma página do grande livro do profundo. E algumas dessas páginas são escritas com mais ou menos consciência.
e é parte do jogo cósmico. A maioria delas é feita totalmente em piloto automático. Muito bom. Aliás, fala aí pro pessoal, aqueles que não conhecem, o que seria o profundo, né? Você fala, né? Profundo é o nosso conceito de Deus, da consciência cósmica, do tal, né? Que, aliás, é muito interessante também por que profundo, né? Temos também um episódio dedicado, a gente não vai lembrar os números, tá, gente? Você tem que procurar ali depois na relação dos vídeos do YouTube. Mas profundo é uma palavra excelente. Foi muito bem sacado. Porque essa ideia é realmente de uma coisa que se perde. Você não tem... Das primeiras experiências do grupo Rama original, das informações que são resgatadas, que podem ser consideradas puras, esse é um deles, né? Então, eu acho isso, e eu gostei, eu uso esse. Eu acho que todas as nossas vivências, desde sempre e a continuar depois de nós, são páginas desse grande livro do Profundo, que está sendo reescrito todo o tempo, porque senão não teria... Na minha interpretação dessa estrutura, dessa criatura, é difícil colocar isso porque eu consigo experimentar o profundo em terceira pessoa, segunda pessoa e em primeira pessoa. Bom, você tem a Trindade. Terceira pessoa, sobre a entidade sobre a qual nós falamos. Estamos falando dele agora, terceira pessoa. Segunda pessoa, quando eu me viro toda manhã e me dirijo a essa. Primeira pessoa, quando eu me assumo como... Eu sou profundo nessas coordenadas de espaço-tempo. Só tem sentido para mim que a gente está aqui e não num jogo de videogame de cartas marcadas em que o universo de possibilidades de jogadas é finito. Só teria sentido que se ele fosse infinito se houvesse essa possibilidade dele estar sendo reescrito o tempo todo sem o controle dele, porque senão não teria graça nenhuma. Exato. Eu vejo assim, e alguns de nós, quando nós despertamos, nós começamos a pegar e escrever e reescrever o nosso livro da vida e enriquecê-lo, ele fica mais rico. Muito não bem. Que seja que as pessoas que vivem de maneira inconsciente na maior parte do tempo, que não despertaram ou que têm uma vida triste, infeliz, sejam menos importantes. Não. Tudo faz parte do livro da vida. Mas quando a gente desperta, a história fica mais fascinante. E quando as pessoas que não despertam, talvez elas se sintam vítimas. Elas acham que alguém está escrevendo a vida para elas. Exato. E quando você desperta, eu sou agente da minha vida. Eu tenho o mínimo, não controle, mas eu também movo a caneta que escreve esses capítulos. Eu decido se eu vou parar o ponto final aqui ou se eu vou dar um ponto e vírgula. Essa sensação é fascinante. Sensacional, muito bem. E a ideia, né, mais uma vez, do animal passando lá na savana, de que ele também, mesmo inconsciente do processo, ele também está participando, também está ajudando a escrever. A ideia de ceifar ali a vida, né, desse sacrifício, né, o sacrifício, a ideia do sacro ofício, o sacrifício que você faz dando a sua vida ao universo, ao cosmos, né, no final da jornada, vale para tudo e para todos, inclusive para os animais. Mesmo alguém na maior inconsciência possível de ser concebida, acaba com a experiência dela por esse processo, inclusive experiências horríveis, claro, tudo faz parte, estados de mente horríveis, terríveis, abomináveis, também fazem parte da experiência do profundo do cosmos, estão ali participando. Não que sejam desejáveis e não que estejam ali de propósito no sentido sádico, mas fazem parte. E eu acho que... Agora eu viajei, né? Mas vamos lá. Eu acho que é natural todas as criaturas buscarem um certo nível de conforto e a consciência faz isso. Justamente o despertar, ele joga luz onde antes havia escuridão, né? Que é também uma coisa que o Jung mencionava, né? Que acho que o grande objetivo da vida humana é justamente jogar luz naquilo que era inconsciente até então, né? Então, acho que esse que é mais divertido. Mesmo quem é totalmente inconsciente também acaba ajudando a escrever. Muito legal. E a ideia da luz e escuridão, lembrando que é uma polaridade, não uma polarização, uma polaridade que faz parte de toda a existência do cosmos. Só não existe polaridade no uno, no profundo, no tal. Por outro lado, olha que interessante, de novo na imagem do Jung, que você colocou lá na cena africana. Uma tribo de povos
primitivos podem enxergar aquilo como um grupo de animais que podem ser uma comida, um alimento, nutrição, que pode... Eles têm consciência mínima de que eles não podem dizimar com tudo, porque senão faltaria depois. Esse mínimo de coisas eles aprenderam. Mas eles vão enxergar aquilo como caça. Beleza. Alguns de nós seremos capazes de ver outras das camadas do livro da vida. Em que sentido? Criaturas que fazem parte daquele ecossistema que, olhando de fora, embelezam e fazem parte do planeta inteiro, do qual eu, como criatura consciente, faço parte também e consigo enxergar a função que essas criaturas cumprem ali. Desde a mosca que está ali circulando ao redor do lago, até o girino que está ali. Nós conseguimos enxergar isso micro e macro. E vemos beleza nisso, vemos o encantamento disso. Isso é muito legal. Que é o que você falou no início, né? Nessa questão da perda do encantamento. Né? Isso eu acho que é muito legal. Temos 5 minutos ainda, Newton, dá para explorar bastante isso. Imagina conseguir enxergar o planeta desse sentido. Porque muita gente agora está vendo a crise climática como uma da metacrise que a gente está vendo. A gente tem várias crises, né? Econômica, política, social, de sentido, mental. Mas a crise climática parece que está unindo todo mundo, fora os negacionistas. E os negacionistas parece que eles têm estratégia de sobrevivência. Aliás, eu queria voltar um ponto aqui. Mesmo as criaturas que você chamou de, entre aspas, desprezíveis. Desprezíveis não falei isso não. Falei inconscientes. Inconscientes, tá. Isso. Mas aquelas que a gente consideraria desprezíveis, nós, no linguajar, que são ruins, que são... que têm pouco apreço à vida dos demais, que são muito egoístas. No fundo, são estratégias de sobrevivência desesperadoras. Acho que muitos de nós não temos ideia de quão miserável a vida dessas pessoas é. Sim. E quando a sua vida é muito miserável, você apela, você vai para extremos. O Bodhisattva, aquela criatura que teoricamente teve uma ideia do que é o despertar e decidiu não seguir adiante, mas voltar e tentar botar todo mundo no trem, que todos nós vamos passar por a frente, entende e olha aquelas criaturas, mesmo, entre aspas, negativas, mesmo criminosas, mesmo com tudo que elas têm de ruim, consegue enxergar aquelas criaturas com uma compaixão gigantesca, porque reconhecem nelas entidades tão frações do profundo quanto elas mesmas. Essa capacidade de enxergar isso não é para qualquer um. E voltando a um dos grandes... no fundo, qual é o grande problema? São maneiras diferentes de interpretar o grande drama da vida, que é a crise da separatividade. Sim, isso sim. Bom. Que é uma coisa que você mencionou também no início desse papo, que com a renascença das experiências com substâncias psicodélicas, né, muitas pessoas estão fazendo esse movimento contrário, né, desse pêndulo que foi muito para o extremo, agora estão retornando. Né? Então, essa redescoberta, digamos assim, de valores e princípios que até então estavam muito presentes em tribos no meio das florestas, com os pajés ali, com rituais específicos. Mais uma vez, os rituais, a importância deles. Parece que está havendo um movimento agora. O próprio materialismo vem perdendo força. O Bernardo Kessler vem mencionando isso constantemente, pela quantidade de vídeos que ele fez e pela quantidade de embates que ele teve ao vivo com materialistas natos. Ele vem percebendo que vem perdendo força. Então, já fica um pouco mais difícil de encontrar um materialista convicto que vai debater numa entrevista. Então, você tem esse movimento que parece estar tentando contrabalançar. E aí eu te jogo uma pergunta, faltando 2 minutos. E eu já mencionei isso, mas volto a repetir aqui. Será que com o advento da inteligência artificial, também isso não vai ser uma aceleração da busca do retorno a esse humanismo perdido, dessa simbologia, dessa necessidade nossa de reconquistar esse posicionamento humano, central, em meio à natureza, nessa imagem simbólica que temos aí do Jung na savana, participando da natureza, que é uma coisa que a inteligência artificial jamais vai ser capaz de proporcionar? O que você acha dessa ideia? Eu acho que é possível, mas eu acho que ela vai só exacerbar tudo que já está aqui. Então, ela vai refinar nossa capacidade de fazer o bem e vai refinar nossa capacidade de fazer o mal. Ou seja, ela vai amplificar tudo. Vai amplificar nossa capacidade de compaixão e parceria
e vai exacerbar nossa capacidade de egoísmo e individualismo, e eu acho que é isso. Grande ilusão. Ela vai acelerar o processo. O que eu acho? O pessoal da teoria integral diz o seguinte, existe um impulso inexorável do cosmos para o bem, em direção ao profundo. E existem, como você falou, existem marcos civilizacionais, pessoais, culturais e planetários em gerais. Donald Trump, Netanyahu, todas essas figuras que são epítomes da desgraça, entre aspas, eles acham que são grandes protagonistas do cenário mundial, que estão reescrevendo a história. De certa maneira, sim. Uma das maneiras de leitura do livro é essa. Outra, não. Eles são instrumentos desse processo que precisa ser limpo de alguma maneira. Eles são só catalisadores desse processo. Muito bem, muito bem. E acho que deu aqui também, né? Vamos catalisar tudo em direção ao fechamento. Boa, boa. Bom, Newton César, muito obrigado aí por mais uma participação impecável, a primeira do ano de 2026. Bom, né? Valeu mesmo. A sua participação é sempre insubstituível. E nos vemos no próximo episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço. Beleza, Roberto. Até a próxima. Até mais. Valeu.